Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 7, verso 36. Vamos falar a respeito do tema a pecadora e o fariseu. Esse texto fala da história de um jantar. Jesus foi convidado para esse jantar. E muitas coisas aconteceram ali naquele jantar, coisas interessantes. Essa é parte de uma das lindas histórias da Bíblia, porque naquele dia, salvação, né? Alguém que estava perdido foi achado por esse amor também. E os detalhes nós vamos ver durante a leitura e também durante a exposição do sermão. A pecadora e o fariseu é o tema dessa mensagem. Lucas capítulo 7, verso 36 diz: um dos fariseus convidou-o para comer com ele. E entrando em casa do fariseu, reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher pecadora, que havia na cidade, quando soube que ele estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com bálsamo. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e os enxugava com os cabelos de sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungia-os com o bálsamo. Mas ao ver isso, o fariseu que o convidara falava consigo, dizendo: se este homem fosse profeta, saberia quem e de que qualidade. Repita comigo: quem e de que qualidade é essa mulher que o toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Respondeu ele: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles, pois, o amará mais? Jesus perguntou. Respondendo Simão: suponho que é aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta com as suas lágrimas os regou e com os seus cabelos os enxugou. Não me deste ósculo, ela porém, desde que eu entrei, não tem cessado de beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo unge-me os pés. Por isso te digo, perdoado lhe estão os pecados, que são muitos, porque ela muito amou. Ela o quê? Muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E disse a ela: perdoados são os teus pecados. Mas os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Jesus, porém, disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Mantém sua Bíblia aberta, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado por essa noite, pela tua presença nesse lugar, pela tua palavra, meu Deus, que temos a oportunidade de compartilhar. Estamos aqui pelo Senhor, pela tua presença, pela tua palavra, porque queremos, meu Deus, ouvir a tua voz. Queremos ser alimentados, meu Deus, pelo Senhor com o maná, com o alimento que só o Senhor tem para as nossas vidas. Por isso, fala ao nosso coração, através desse texto, através do teu mover nesse lugar, através do teu Espírito Santo. Queremos ouvir a tua voz. Por isso,
Não nos deixa sair daqui, meu Deus, da mesma forma que entramos. Ministra o nosso coração. É o que nós te pedimos nessa noite. E fazemos isso em nome de Jesus. E você diz amém. E dá um forte aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Pode ligar as demais luzes, por gentileza? Amém. Vou melhorar um pouco mais a claridade aqui. Esse texto é um dos textos mais belos da palavra. É um texto bastante conhecido que retrata um jantar na casa de um fariseu chamado Simão, no qual Jesus foi convidado por ele mesmo. Há um outro texto muito semelhante, mas esse texto em que Maria de Betânia, ela quebra um vaso de perfume muito precioso e unge a cabeça de Jesus, não é o mesmo texto, as pessoas às vezes confundem, tá? Esse texto, ele fala a respeito de uma mulher que a Bíblia não traz o seu nome. Essa mulher também não é convidada para esse jantar. E nessa história que a Bíblia traz, há dois personagens muito distintos. De um lado está o dono da casa, um homem fariseu de casta, chamado Simão, representando o judaísmo, e esse era um membro de uma das mais rígidas castas religiosas dos judeus, alguém que aos olhos da sociedade era exemplar. E do outro lado, nós vemos uma outra personagem, uma mulher, ao qual a Bíblia não fala o seu nome, mas a retrata como mulher pecadora. Alguém que era estigmatizada, rotulada, e que representava a escória da sociedade. O texto não fala, mas é muito provável, pela forma com que ela foi tratada, e como as pessoas olhavam para ela com preconceito, de uma forma que a rebaixava, que essa mulher fosse provavelmente uma prostituta. E essa mulher, diz o texto, ela descobre que Jesus estaria naquele jantar na casa de Simão. E ela então toma uma decisão desesperadora, porque ela não havia sido convidada para aquele jantar. De forma inesperada, diz o texto, que ela entra naquele jantar, e Jesus já estava à mesa, e ela se coloca por detrás de Jesus, e ela se aproxima, e ela se joga aos pés de Jesus, e naquele momento ela começa a chorar e se arrepender dos seus pecados. E ali, ela abre aquele frasco de unguento e ela unge os pés de Jesus. O texto também afirma que Jesus foi convidado pessoalmente por Simão, de forma insistente para estar ali. Então, esse jantar era um jantar que havia sido preparado para Jesus. Jesus era o convidado principal daquele jantar. As pessoas estavam curiosas, Jesus já tinha uma certa projeção, popularidade pelos milagres, pelos ensinos que ele trazia. E Simão, como um fariseu, ele, como alguém de status social, ele decide chamar Jesus. E ele, no original, esse convite de Simão é um convite como se fosse um pedido, como se Simão tivesse rogado para que Jesus fosse até sua casa. Mas embora Jesus tivesse sido convidado para aquele jantar e fosse o principal convidado da festa, ele não foi bem recebido por Simão.
Porque o próprio Senhor Jesus fala no texto que quando o povo se escandaliza com a entrada daquela mulher que começa a honrar Jesus, que se arrepende aos pés de Jesus, e todos dizem: mas o que essa mulher está fazendo aqui? Jesus mesmo rebate Simão, que julgava aquela mulher, que a condenava, dizendo: Simão, eu vim à tua casa e você não lavou os meus pés. E nenhum servo da tua casa lavou os meus pés. Jesus, ele não é recebido com um beijo, com ósculo no rosto, como era uma prática comum quando se recebia alguém em sua casa para um jantar. Na tradição judaica, quando você recebia alguém na sua casa, o servo menor daquela casa era delegado a lavar os pés dos convidados. Aquele convidado era recebido com um beijo, como um sinal de respeito e consideração àquele convidado. E mais ainda, a cabeça do convidado também era perfumada com uma gota de bálsamo, que era uma prática bem comum na cultura judaica da época. O interessante é que, no transcorrer daquele jantar, essa mulher entra. Era uma mulher daquela cidade e era rotulada como pecadora. E as atitudes daquela mulher intrusa começam a incomodar, a chamar a atenção das pessoas que ali estavam, inclusive a atenção de Jesus. E quando ela chega por detrás de Jesus, se prostra aos seus pés, começa a chorar, e com suas lágrimas, que eram abundantes, ela começa a regar os pés de Jesus e lavá-los, e enxugar os pés de Jesus com seus cabelos, e ela começa a beijar os pés de Jesus e aos ungir com o bálsamo, que era valiosíssimo. Aquela atitude começa a escandalizar a Simão e aos demais convidados. Simão, no seu próprio coração, ele começa a pensar: se este homem fosse um profeta, saberia quem e de que qualidade é essa mulher que toca, pois é uma pecadora. Jesus, ao perceber que aquilo que se passava na mente de Simão, daquele fariseu, Jesus lhe propõe uma parábola, e ele diz assim: certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários, quanto? 500, e o outro lhe devia 50, nenhum dos dois tinha como pagar essa dívida, mas eles não tendo como pagar, aquele credor foi misericordioso e perdoou a dívida dos dois. Qual deles, pois, o amará mais? E o próprio fariseu julga, dizendo: aquele que tinha maior dívida, a dívida de 500 denários. E Jesus disse: você julgou certo, porque quem muito foi perdoado, muito ama. Quem muito foi perdoado por Jesus aí? Aqui Jesus traz uma grande lição, que a qualidade de pessoa que ele mais ama não é a de alta classe social, nem a de baixa classe social, não é a de sexo masculino, muito menos feminino. A qualidade de pessoa que Jesus mais ama não é branco, nem pardo, nem preto. A qualidade de pessoa que Jesus mais ama é aquela que se arrepende diante dele e que chega até os seus pés. Nunca esqueça disso. Se você quer experimentar o amor de Jesus de uma forma profunda, seja alguém quebrantado diante dele.
Então Jesus fala para Simão: julgaste bem. E Jesus se volta para a mulher, e então, durante o jantar, a mulher passa a ser o centro das atenções. E Jesus então diz para ela, diz para Simão: vês tu essa mulher? Eu entrei na tua casa e tu não me deste água para os pés, mas ela com suas lágrimas regou os meus pés e as enxugou com os cabelos. Não me deste um beijo, mas ela, desde que eu entrei, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com o bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, e ele fala para a mulher: perdoados estão os teus pecados, que são muitos, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E disse para ela: perdoados estão os teus pecados, a tua fé te salvou, vai-te em paz. O que essa história bíblica nos ensina nessa noite e que nos serve? Eu quero destacar 3 pontos, fazendo uma comparação entre a atitude do fariseu e as atitudes daquela mulher pecadora. Na verdade, nós vemos que há um paradoxo entre a atitude dos dois. Eles agem de forma contrastante. Agora, uma dessas formas de agir é correta diante de Jesus, e produz na vida de um deles o quê? Salvação, transformação e amor. Aquela mulher sai daquele lugar amada, ela sai daquele lugar transformada. E a forma com que nós nos aproximamos de Jesus conta. A forma com que nós chegamos no culto é importante. Quantos vieram aqui para buscar Jesus nessa noite? Quantos chegaram aqui nessa noite querendo uma experiência com Jesus? Essa mulher teve uma experiência que transformou a sua vida. Agora, o interessante é que ela não estava na sua casa. E Jesus visitou muitos lares, sim ou não? Sim. Jesus foi em muitas casas e transformou muitas pessoas. Levou cura, libertação. Mas na casa de Simão, quem foi transformado foi aquela mulher intrusa, pecadora. Simão teve Jesus em sua casa, mas continuou o mesmo. Aquela mulher não teve Jesus na sua casa, mas a forma com que ela se apresentou diante de Jesus mudou completamente a sua vida, gerando salvação, embora os seus pecados fossem muitos. Amém? Essa história nos ensina grandes lições, porque alguém saiu daquele jantar salvo e em paz. Há um paradoxo entre a postura da mulher pecadora e do fariseu. São posturas contrastantes que revelam a intenção do coração. Queridos, enquanto nós só conseguimos ver o que os nossos olhos enxergam, Jesus consegue ver o quê? O coração. Olha para o irmão que está do teu lado, deixa eu te incomodar um pouco. Diz para ele assim: enquanto nós vemos o que os nossos olhos alcançam, diga assim: Jesus vê seu coração. Isso é algo fantástico, porque Jesus não nos julga pela nossa aparência. Ele não se relaciona pela nossa aparência. Mas pela intenção do nosso coração. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que, enquanto a mulher pecadora agiu com humilhação, aquele fariseu agiu com orgulho. E aqui está o primeiro paradoxo.
Humilhação versus orgulho. A mulher se humilhou e o fariseu se orgulhou. Enquanto a mulher se humilhava aos pés de Jesus, se aproximava de Jesus sem se justificar, se prostrando aos pés de Jesus como um sinal de entrega, se derramando em lágrimas abundantes, a ponto de lavar os pés de Jesus e de usar os seus próprios cabelos para enxugar os pés do mestre, o fariseu se orgulhava, enchendo o seu coração de soberba, julgando aquela mulher e julgando até Jesus. Talvez na frente dos seus convidados, a sua postura religiosa caísse bem, estivesse tudo certo. Havia um mestre ali, Jesus estava ali, e para os fariseus Jesus era um mestre, não era o Salvador. Eles não acreditavam que Jesus era o Messias, mas um mestre, alguém que fazia milagres, que tinha um ensino poderoso, estava ali. E talvez aquilo para Simão era motivo de orgulho. E ele estava preocupado com a comida que ia ser servida. Talvez ele estivesse preocupado com a posição que cada um fosse sentar. Talvez Simão estivesse preocupado se ia ter algum penetro ou não, como se incomodou com essa mulher. Mas aquela mulher, a partir do momento que ela entrou naquele lugar, ela não viu outra coisa senão os pés do mestre. E ela se lança aos pés de Jesus, se humilhando, clamando pelos seus pecados. A grande verdade é que aos olhos de Simão e daquelas pessoas, as diferenças eram definidas pela aparência, mas aos olhos de Jesus a grande diferença entre ambos era definida pelo grau de arrependimento demonstrado naquele jantar. Era demonstrado pelo amor e pela gratidão que se via por Jesus. No caso da mulher, uma grande gratidão, um grande amor, uma grande entrega. No caso de Simão, não. No caso daquele fariseu, não. Enquanto a mulher se apresentava arrependida, amorosa e grata por ter tido aquele encontro com Jesus, o fariseu se apresentou duro, insensível e ingrato. E aqui nós tiramos uma conclusão importante, que para Jesus mais importa um pecador arrependido do que um religioso orgulhoso. Para Jesus mais importa alguém se lançando, reconhecendo, enxergando os seus próprios pecados, do que um outro que se apresenta aparentemente, bem, mas que por dentro é tão necessitado de Jesus como uma mulher, essa mulher pecadora. Diante de Jesus, nós devemos nos humilhar e não nos achar merecedores. Aquela mulher pecadora entendeu que o lugar mais alto em que ela podia estar era aos pés de Jesus. Sabe qual é o lugar mais alto que você pode chegar? É aos pés de Jesus. Tem muita gente que acha que é dentro de um carro bom, é com um salário bom. Não, vou chegar. Outros acham que o lugar mais alto que pode chegar é com reconhecimento social, é numa posição social boa. Não. O lugar mais alto que o ser humano pode chegar é aos pés de Jesus. Quantos creem assim, digam amém. Dê um forte aplauso ao Senhor.
A humilhação, o quebrantamento atraem a atenção de Jesus. O orgulho afasta. A segunda lição que nós tiramos desse texto é que enquanto a mulher pecadora agia com arrependimento, o fariseu agia com julgamento. Enquanto a mulher pecadora se arrepende, o fariseu julga. Enquanto a mulher se entregava aos pés de Jesus, o fariseu ficava contestando, julgando. O fariseu julgava. Ele julga a mulher pecadora, mas ele é tão juiz que ele começa a julgar até o Senhor Jesus. No verso 39, diz que, olha o que o fariseu diz: se este homem fosse profeta, olha o que ele fala de Jesus, saberia quem e de que qualidade é essa mulher que o toca, pois é uma pecadora. Ele a denomina aquela mulher como mulher pecadora e a Jesus como falso profeta. E aqui nós vemos que os religiosos, os fariseus, eles são rápidos em julgar os outros, mas lentos em olhar os seus próprios pecados. Eles são rápidos a olhar para os outros, mas não conseguem enxergar dentro de si a sua decadência. Nós aprendemos com essa mulher que diante de Jesus o que devemos fazer é nos arrepender, é olhar para dentro de nós, é reconhecer a nossa indignidade. Queridos, não importa o tempo que você caminha na presença de Deus, não importa o que você já fez para Jesus, quantas vidas já foram restauradas através de você, aonde Jesus te colocou, nunca perca isso. O seu senso de indignidade de estar diante dEle, de servir a Ele, de estar aqui. Aquela mulher nos ensina que diante de Jesus nós devemos nos arrepender e não ficar olhando para o lado, julgando aqueles que se arrependem. A terceira lição que nós aprendemos é que enquanto aquela mulher pecadora, ela agiu com gratidão, o fariseu agiu com ingratidão. Ao estar na presença de Jesus, aquela mulher, ela age com gratidão. O fariseu até convida Jesus para ir à sua casa, mas o recebe com atitudes de ingratidão. E Jesus fala isso para ele. Jesus, ao ver o incômodo na mente, Jesus percebe a mente daquele fariseu. Ele, ao ver o incômodo do fariseu, porque aquela mulher havia entrado naquele lugar e havia se lançado aos pés de Jesus, havia se humilhado, se arrependido. Jesus fala para ele: olha, você me convidou, mas não me recebeu bem. Você me recebeu com atitude de ingratidão. E aqui nós vemos algo interessante, que embora aquele fariseu houvesse recebido Jesus na sua casa, a sua vida não mudou. E quando nós olhamos para a história bíblica, Jesus visitou poucos lares e não transformou a realidade daqueles lares. Talvez a casa, esse fariseu tenha sido uma das exceções
de um lar que recebeu a presença de Jesus, mas que não foi transformado. Jesus foi em muitos lares a convite dos seus donos. E na maioria desses lares que Jesus foi, ele operou maravilhas e transformou vidas. Ele foi até a casa de Zaqueu e levou salvação, amém? Quantos já foram alcançados pela salvação de Jesus aqui no seu lar? Amém? Jesus foi até a casa de Pedro e curou a sogra de Pedro, amém? Quem está feliz aí por isso? Quem já recebeu o milagre de Jesus de cura na sua casa, amém? Eu falei da sogra, quase ninguém disse amém, vocês viram, né? Jesus nem foi na casa do centurião, que o buscou, porque seu servo estava doente. Porque o centurião disse assim: olha, eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. Olha que interessante. Jesus diz: eu não vi uma fé como essa ainda, hein? Pode ir, teu servo já está curado. Ou seja, o senso de indignidade daquele centurião atraiu o milagre, a transformação no seu lar. Todos foram encontros restauradores. Simão foi um dos únicos, talvez, que recebeu Jesus em sua casa, mas continuou o mesmo. Isso porque, diante de Jesus, a sua atitude foi uma atitude de desapreço e de ingratidão. Já aquela mulher, que não estava na sua casa, estava num lugar em que ela não havia sido convidada. Ela foi até Jesus com um coração grato, reconhecendo os seus pecados, se humilhando, numa atitude de gratidão e de entrega, de quebrantamento diante de Jesus. Se há algo precioso que essa história nos ensina, é qual é o caminho, quais são as atitudes que nos fazem atrair a atenção de Jesus, que nos fazem alcançar a sua atenção, salvação, milagre. Essa história nos ensina isso. Que mesmo muitas vezes servindo a Deus muito tempo, o nosso coração tem que ser o mesmo, sedento. O nosso coração tem que ser o mesmo, quebrantado. A nossa atitude tem que ser a mesma, de humilhação. O nosso coração tem que ser o mesmo, em atitude de gratidão ao Senhor. E é assim que Jesus quer encontrar o seu coração nessa noite. Humilde, grato e arrependido. Pastor, eu nunca tive uma experiência com Jesus. Eu não sirvo a Jesus. É a primeira vez que eu venho na igreja. É a primeira vez que a palavra fala ao meu coração. Quem muito é perdoado, muito ama. E diante de Jesus, o tamanho dos teus pecados, eles não importam. A necessidade daquele fariseu era do tamanho da necessidade daquela mulher. A grande diferença é que a mulher conseguia olhar para dentro de si e ver o quão necessitada ela é de Jesus. O fariseu também estava perdido. Só que a religiosidade não permitiu com que ele enxergasse as suas falhas, com que ele enxergasse que o mestre estava na sua casa.
ele foi um privilegiado de receber Jesus no seu lar, mas ele não conseguiu enxergar a sua condição. E esse é o chamado do Espírito Santo para o nosso coração. Olhar para dentro de nós, queridos. E dizer: Senhor, eu quero ser amado. Eu quero te amar muito. Às vezes a gente pede: Senhor, aumenta o meu amor por ti, né? Quando já fizeram essa oração? Senhor, aumenta a chama no meu coração por ti. Aumenta o meu amor por ti, aumenta o meu amor pela tua palavra. Quem muito é perdoado, muito ama. Ao invés de fazer essa oração, começa a orar assim: Senhor, eu estou me lembrando aqui de onde o Senhor me tirou, quem eu era, do lamaçal de pecado que eu vivia, na tragédia que era a minha vida, a minha família, o meu casamento. Não era nem para mim estar vivo, Senhor, mas a tua misericórdia me alcançou. O meu encontro contigo me transformou. E o meu coração, Senhor, continua sedento, humilhado, continua desejoso, continua quebrantado diante de ti. Fica de pé no teu lugar. Jesus disse para aquela mulher: perdoados estão os teus pecados, que são muitos. Jesus faz questão de frisar, né? São muitos. E ele continua dizendo: porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. O que Jesus quis dizer com a expressão pecados que são muitos? Será que Jesus estava querendo dizer que aquela mulher realmente estava completamente, que os pecados dela eram... Não, Jesus não queria exaltar os pecados daquela mulher ou superlativizar os seus pecados. Quando Jesus ele expressa pecados que são muitos, na verdade ele usa essa expressão. E ela não se referia, ele não se referia a como ele via aquela mulher. Mas ele se referia ao modo como aquela mulher enxergava os seus pecados diante dele. O que Jesus queria dizer é que aquela mulher não se sentia merecedora, que aquela mulher se sentia indigna, que aquela mulher não se sentia, não se sentia merecedora, repito, de estar ali. E aquela impressão, aquela forma de se enxergar diante de Jesus, a fez experimentar um grande amor. Como é que nós temos nos enxergado diante de Jesus? Como você tem se enxergado diante de Jesus? Não existe pecadinho e nem pecadão. As consequências para cada pecado existem. Algumas são maiores, outras são menores. Mas ao falar os muitos pecados daquela mulher na casa de Simão, Jesus não se referia ao fato de ela ser uma prostituta, uma mulher que havia talvez pecado a sua vida toda. Não. Ele estava falando sim do fato de ela ter enxergado profundamente a sua dívida com Deus. O que ele estava dizendo era: a dívida dela é alta e ela reconhece isso.
Por isso hoje, ela vai seguir em paz e em salvação. Quantos aqui nessa noite se acham devedores? Se você se acha devedor, eu quero orar por você. E se você puder, vem até o altar. Nem o fariseu, nem aquela mulher mereciam o amor de Jesus. Querido, você não merecia estar aqui. Você está entendendo? Nenhum de nós merecíamos estar nesse lugar. Nenhum de nós merecemos esse amor, salvação. Agora, o favor que Ele nos oferece é um favor imerecido. É algo que podemos caminhar na vida cristã por anos, por décadas. Nós não vamos merecer. Pode diminuir as luzes da igreja. Nós não vamos merecer. Nós podemos fazer muitas coisas para Deus em nome dEle, mas nem por isso vamos merecer. E sabe o que Deus quer que você faça nessa noite? Que você reconheça isso, que você não é merecedor, que você não é merecedor. Sabe, se você quer experimentar o amor de Jesus de uma forma mais profunda, se você quer se sentir amado por Ele nessa noite, comece a dizer: Senhor, eu não sou merecedor, eu não mereço estar aqui. Eu me humilho, Senhor, na Tua presença. Eu me arrependo, Senhor. Eu me derramo. E não importa, Senhor, o que vão pensar de mim, se vão me julgar. Senhor, não importa, sabe, se vão pensar que eu sou um pecador. Porque se pensarem, Senhor, eu de fato sou um pecador. E se eu estou na Tua presença, meu Deus, essa noite, é porque o Senhor me amou e eu não mereço esse amor. Eu não mereço. Fecha os teus olhos. O fariseu ficou olhando para os lados. Aquela mulher se concentrou em Jesus. Fecha os teus olhos. Se concentre em Jesus. Olhe para Ele. Derrame o seu coração diante dEle nessa noite. Aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade. Aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti.
Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Oh, só quero a ti e nada mais, e nada mais. Só quero a ti e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Aleluia. Uma vez que temos a capacidade de vermos os nossos erros e pecados, também precisamos ser capazes de olharmos para a cruz e para o sacrifício que Jesus fez por nós ali. Portanto, a intenção de fazer com que você olhe para dentro de si e veja a tua indignidade não é para que você se autocondene, não é para que você seja pego pelo um sentimento de culpa, não. Porque a partir do momento que você enxerga a tua indignidade, os teus pecados, as tuas falhas, essa indignidade te aponta a olhar para a cruz. Olhe para a cruz. Olhe para aquilo que Jesus fez por você. E começa a agradecer. Fala para Ele: Senhor, obrigado. Obrigado porque embora os meus pecados sejam muitos, embora, meu Deus, eu seja um indigno, embora eu tenha muitas falhas, Senhor, a tua cruz, meu Deus, o teu sacrifício, o teu sangue derramado, Senhor, me redime, me restaura, me salva. Em paz eu sigo, salvo pelo Senhor, e em paz eu sigo. Quantos podem enxergar isso nessa noite? Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Põe a mão no seu coração e faz essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, hoje eu olho para dentro de mim e reconheço diante do Senhor a minha indignidade. Eu não mereço, Senhor, o que o Senhor me oferece, esse amor, perdão, misericórdia. Mas mesmo sem eu merecer, o Senhor decidiu me amar. E quanto mais, meu Deus, o quanto mais profundo no pecado eu tenho caminhado, quanto maior a consciência que eu tenho da minha indignidade, desses pecados que eu cometi, maior é o amor, maior é a misericórdia, maior é o perdão que o Senhor tem para mim. Eu deixo na tua cruz os meus pecados e recebo do Senhor perdão, cura, libertação. Em paz eu vou seguir, amado e salvo pelo Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Nunca esqueça disso. Todas as vezes que você for orar ao Senhor, diga para Ele isso: Senhor, eu não sou digno. Você pode estar arrebentando como marido, como líder. Senhor, nunca esqueça disso. Nunca.
Sempre que você se humilhar diante dele, você vai atrair a atenção dele. Amém? Deixa eu orar por você, Pai. Obrigado por essa noite, pela tua palavra, por esse culto, por cada vida, meu Deus, que hoje se rende ao Senhor, reconhecendo, meu Deus, a autoridade que há na tua palavra, o ensino, reconhecendo, meu Deus, onde precisa se posicionar. Leva os teus filhos, meu Deus, a viverem, sabe, em paz, em amor, meu Deus, entendendo que se esse amor os alcançou, a salvação também, meu Deus, os alcançou. Se revela a cada um deles, meu Deus, em amor, e que eles possam experimentar, meu Deus, ainda mais da tua presença nessa semana. Nos guia, meu Deus, nos dá uma semana de vitória, de paz, de conquista. É o que nós te pedimos, meu Deus, nessa noite. Guarda-nos debaixo do sangue precioso de Jesus. Guarda cada família que aqui está e nos faz bem-sucedido em tudo, meu Deus. É o que eu te peço, em nome de Jesus. E você diz amém. Levanta sua mão direita para o céu. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com você hoje e para todos sempre. E você diz amém. E dá mais um forte aplauso a Jesus. Que Deus te abençoe, querido. Vai na paz, em nome de Jesus.